A Páscoa é a ressurreição de Jesus, é o centro da nossa fé. Porque a morte não tem a última palavra, a cruz não tem a última palavra, mesmo que seja o dom supremo de Deus para nós, mesmo que seja o sacrifício de Jesus supremo, ela não há de ser exaltada lá, assim, como princípio último. O que tem em Deus é sempre vida, apesar da cruz, apesar da morte. O Evangelho, a Bíblia, a tradição da igreja, nunca exalta o mal, o sofrimento, pelo mal, pelo sofrimento, mas sempre deseja e busca uma superação. É isso que a ressurreição nos diz. O evento de Jesus ressuscitado foi uma experiência personalíssima dos apóstolos aos quais Jesus apareceu. Mas esse aparecimento de Jesus quis dizer para todos nós que Jesus está aqui, que não foi embora, está no meio de nós, com a sua presença, a sua palavra, com o seu pão partilhado, né? E todas as vezes que nós partilhamos esse pão e vivemos em comunhão e promovemos essa comunhão, nós testemunhamos a ressurreição de Jesus e a vida que continua apesar de tudo. No Evangelho, as mulheres vão ao túmulo quando ainda estava escuro. Sabemos que João, ele usa todos esses recursos para dar um significado mais profundo. O escuro, a noite, o túmulo, o lugar da morte. As mulheres buscaram Jesus no lugar errado, no lugar da morte. Ele não está lá. E os linhos deitados no chão e o pano enrolado num lugar à parte, significa que Jesus nunca esteve lá. Procuraram Jesus no lugar errado. Vão buscar Jesus, não será eles e elas que vão encontrar a Jesus, mas será Jesus que vem ao encontro. Alguns discípulos encontraram Jesus ressuscitado no caminho. Outros em casa, outros no jardim. Nós encontramos Jesus na nossa vida cotidiana, no nosso caminho. Ele aparece no meio daquele que nós socorremos, no meio daquele que nos ajudamos, nos nossos irmãos mais próximos, nos sofredores. Eu tinha fome, você me deste de comer, tinha sede, estava nu, estava preso. Quando, Senhor? O Senhor da vida, Ele aparece aos discípulos, e como nós vimos ontem à noite, Ele fala para as mulheres: vou encontrar eles lá na Galileia. Galileia é o lugar onde Jesus fez muitos sinais, onde pregou na Montanha das Bem-aventuranças. É aquela catequese que Jesus deu naquela montanha da Galileia, é o centro do Evangelho. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os aflitos, os mansos, os puros de coração, os misericordiosos, os sedentos de paz e justiça, os perseguidos por causa do meu nome. Na medida em que os discípulos vivem essas bem-aventuranças,
os olhos deles se abrem e percebem a presença de Jesus. Jesus é ressuscitado. Muitas vezes nós o procuramos em lugares de morte, em lugares vazios, mas ele não está lá. Né? São os lugares onde acreditamos que tenha Deus. Né? Os cultos, as religiões exóticas, aonde, né? Os nossos mitos, as nossas crenças, as nossas regras, as nossas convicções, os nossos princípios, muitas vezes são sepulcros vazios. Jesus não está lá. Ele está no caminho da nossa vida. Ele está nos lugares mais improváveis, nos lugares que requerem de nós um dom, uma superação de nós. A vida verdadeira, a vida total, é aquela que se doa, aonde requer de nós uma doação, uma superação do nosso ego. Ali está Deus que nos chama. Fazer experiência dele, encontrar ele, significa assumir profundamente a sua palavra e vivê-la. Aí os nossos olhos se abrem, os nossos ouvidos se abrem. Aí percebemos a presença de Deus na nossa vida. A presença do ressuscitado na nossa vida, para o qual não existe morte, para o qual tudo é vida, tudo é ressurreição, também nos momentos mais dramáticos, mais trágicos. Tudo é superação, tudo é vida, tudo ressurge das cinzas. É isso que também a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, faz ver, né? Deus, Javé, Ele se revela ao seu povo nos momentos de mais precisão, de mais morte, de mais sofrimento, de mais desespero. Então, meus irmãos, minhas irmãs, façamos com que a vitória da Páscoa penetre na nossa vida, penetre nas nossas relações, invada as nossas famílias, as nossas comunidades, possa ser repleta dessa esperança que temos que comunicar ao mundo. E tem sempre esperança, sempre. Outro sinal que nós vemos naqueles que encontraram Jesus é a alegria, né? Então, o Papa Francisco fala, temos muitos cristãos católicos que são túmulos, né? Muito sérios, túmulos, né? A alegria do Evangelho. Ser pessoas alegres, acolhedoras. E tudo isso contribui realmente para que façamos dessa ressurreição de Jesus o nosso projeto de vida. Nós encontramos realmente Jesus. Ele se faz encontrar como pessoa viva. Nós podemos falar com Ele, nós podemos escutá-lo, nós podemos interpelá-lo, mas na medida em que Ele realmente se torna o Senhor da nossa vida, o Senhor dos nossos projetos, através da vivência da sua palavra. É isso aquilo que os discípulos experimentaram. Eles eram meio fechados, né? A experiência do sepulcro vazio. Falaram, não, Jesus não está aqui, não vamos mais procurá-lo dentro aqui, temos que procurá-lo em outro lugar. Não precisou procurar Jesus. Será Jesus que vai aparecer, que vem ao encontro deles. E isso vai suscitar uma grande alegria, uma grande mudança. E estamos aqui nós, a testemunhar a ressurreição de Jesus com a nossa fé
e com a nossa esperança de ter sempre e lutar sempre por um mundo melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.